A prosperidade financeira, ela é para todos? Ou existem pessoas que nasceram com um dom para a riqueza? Bernard, eu acredito que sim, é para todos. Isso está na palavra de Deus, né? Lá em Mateus 5,45 fala que o sol ele nasceu para os bons e para os maus. Aonde vai chover, né? Para o homem de bem, vai chover para o homem de mal. Então, o que difere? Difere a pessoa que realmente ele encara a vida de outra forma, tendo em mente que ele já conquistou isso na cruz, já está pronto. Então, quando Jesus ele sacrificou a sua vida por nós, ele deixou lá na cruz um combo, né? A palavra de Deus fala que ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. O que é isso? É que já está pronto. Então, o que falta é a gente, muitas das vezes, renovar a nossa mente. Romanos 12 fala que nós temos que renovar a nossa mente todas as manhãs. O que significa isso? É que eu penso o que você pensa, certo? E não tem diferença minha e nem do outro. A diferença é que a gente tem que renovar a mente no sentido que nós já sabemos que somos vencedores. A dificuldade que existe para mim existe para o outro. E isso não muda. E a diferença é que se eu encarar a vida de outra forma, tendo fé que aquilo que eu sonho, que eu almejo, que eu desejo, vai se realizar, né, pelo meu trabalho, em fé isso tudo acontece. Então o que as pessoas precisam entender é isso, que existe esse diferencial, de que nós todos podemos, certo? Mas que nem todos conseguem, por quê? Não conseguem renovar a mente. Isso não estou falando de positivismo, eu estou falando de algo que realmente precisa ser trabalhado, certo? É aquilo que você ouve de positivo, é aquilo que você lê, é aquilo que você consegue absorver, é que vai determinar aquilo que você será futuramente. Então, para tudo isso acontece o que, Bernardo? Existe um processo na nossa vida em que a gente não pode pular esse processo. Existe um tempo, né, para todas as coisas. Tem um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Há o tempo de plantar, o tempo de colher. E o que acontece hoje muitas das vezes? Que as pessoas não querem respeitar o processo, não querem respeitar o tempo do aprendizado, não querem esperar o tempo certo das coisas acontecerem, né? E muitas vezes isso é atropelado, né? E tem decepções. Quando você vai empreender, você quer algo, você pode ter certeza de uma coisa, em algum momento você vai fracassar, certo? Só que as pessoas encaram o fracasso como uma derrota, né? E de fato o fracasso, se você não tiver uma mente forte, principalmente em Deus, né? Você para por ali, te paralisa. Porque você vai olhar e falar, agora como é que eu vou fazer? Né? Como eu vou continuar? Mas é muito pelo contrário, os fracassos, às vezes os tombos, né, da nossa vida, é que nos fortalecem, é que nos diferencia, né, entre homem e menino. Né? Quem para pelo caminho ainda é criança, mas quem continua, ele está no processo do crescimento. Então é onde você vai chegar, aonde você almeja. Sem o processo é muito difícil, porque sem o conhecimento, de que você chegar lá, se você não tiver conhecimento, você vai retroceder, certo? Então, isso é a escola da vida também ensina, é o preparo que você busca, né? Seja numa faculdade, seja empreendendo mesmo, sabe? Com os seus conhecimentos, vai aprimorando, né? E é isso tudo que faz a diferença. Na verdade, o prosperar, ele é de Deus, certo? Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de riquezas infinitas. Ele é dono do ouro, da prata, ele tem tudo para nos dar, né? E é pela graça dele, pelo favor dele que nós prosperamos, certo? Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que as oportunidades são para todos. Ó, Breno, vocês viram aqui que já começou e a palavra tá afiada. Ó, deixa eu te falar um negócio. Se você é menino,
realmente tem que procurar crescer, avançar, desenvolver, porque o buraco é mais embaixo, né? Os desafios do empreender, da riqueza, ele vem. E nós vamos falar sobre isso. Existem até uns desafios que eu separei uma pergunta aqui sobre isso, que vai ser interessante nós falarmos sobre isso, que realmente se a pessoa não tiver maturidade para lidar com essas coisas, ela pode acabar até ficando à beira do caminho, né? Como é um termo que a gente às vezes costuma usar. Mas, Júnior, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer agora é, afinal, o que define uma pessoa verdadeiramente próspera e bem-sucedida? É apenas a sua conta bancária? Não, claro que não. A prosperidade em Deus, ela é diferente da prosperidade do mundo, né? A prosperidade em Deus, a palavra de Deus mesmo fala que ela gera contentamento. A riqueza em Deus, ela não traz dores, nem aflições, está lá em Provérbios. Então, assim, essa mentalidade que as pessoas ricas são que têm dinheiro, não é uma verdade, né? Isso é que falam para nós. Mas o que difere isso tudo é a qualidade de vida que você procura, certo? Eu conheço muitas pessoas que não têm conta bancária vultuosas, né? Cheias, mas que elas têm uma família, né? É abençoada, ela tem seu emprego digno, ela traz para dentro de casa tudo que precisa e elas são felizes. E muitas das vezes mais felizes que outras que eu conheço também, que têm, né, contas bancárias recheadas. E, e isso você pode ver, Marnade, você vê que pessoas que às vezes têm muitas coisas e se perdem no meio da fortuna, né? Se perde, não tem alegria, não tem felicidade, não tem contentamento, quer sempre mais para poder ser feliz, entre aspas. A outro passo que você vê a pessoa que às vezes não tem tanto e é feliz, certo? Então não é por aí. Prosperidade em Deus é quando você não tem falta de nada. Você é suprido em tudo. Você tem abundância das coisas. Você tem acesso às maiores riquezas. Porque o que é a maior riqueza, ô Marnade? É aquilo que o dinheiro não compra. Eu te pergunto, o dinheiro compra o amor? O dinheiro compra caráter? O dinheiro compra a honestidade? As coisas mais valiosas da vida o dinheiro não pode comprar. Tem pessoas hoje que têm bilhões em suas contas bancárias, mas que não têm essas qualidades. Então ela é uma pessoa pobre. É rica de dinheiro, mas é pobre. E tem pessoas hoje que ela é pobre de dinheiro, mas rica em tudo isso. Então, para Deus, né, e para nossa vida, principalmente nossa vida social, espiritual, o que realmente conta, Marinard, é o ser, não o ter. Né? Eu acredito muito isso. Que vale a pena a gente, às vezes, se abdicar de muita coisa, né, que nos leva à riqueza, para termos riquezas maiores. Então a verdade é essa, sabe? E eu louvo a Deus, porque as oportunidades que eu tive, né, de me manter de pé e ter uma família abençoada, me espelhei muito nisso nos meus pais de origem humilde, mas que passaram tudo isso para mim, certo? Em vida, que não é o dinheiro, certo? O dinheiro realmente é bom, você ter, né? Para você ter acesso a muita coisa, mas ele não é tudo. É isso que eu queria deixar claro aqui nessa tarde para os ouvintes, né? Que o dinheiro não é tudo, certo? Eu mesmo tenho experiência de vida de contar para você. Eu tive mais felicidade quando meu pai me deu a primeira bicicleta para andar. Eu lembro até hoje, ela é uma marca de bicicleta que poucos vão conhecer, né? Chamou Nareta. Cara, quando eu ganhei essa bicicleta, eu não dormi, sabe? Então, e ela me deu mais felicidade que quando eu entrei no concessionário e comprei meu primeiro carro zero. Entende? Como que é um paradoxo o dinheiro? Como que é você pensar no dinheiro? Então, o que vai te trazer realmente contentamento e felicidade é a prosperidade segundo Deus. Não é segundo o que o mundo nos prega, porque é uma utopia, é uma mentira, certo? Então eu creio muito nisso, que a prosperidade segundo Deus
ela vai te trazer alegria, vai te trazer contentamento, verdade? Vai te fazer feliz. Porque os melhores momentos da sua vida, você não vai passar em cima de uma mala de dinheiro. Você vai passar com as pessoas que você mais gosta, você vai passar com o seu propósito aqui na Terra, certo? De edificação. Então, assim, a gente resume muito nisso depois que você passa dos 40, tá? Eu não sei sua idade, idade do Breno, né? Os meninos aí novinhos. Mas depois que você passa dos 40, 45, você vai ganhando outros conceitos de vida, né? Então é isso, sabe? Eu já ouvi falar muito que é a fase do legado, né? Já quer deixar uma marca. Realmente, já ouvi falar, mas não cheguei nela ainda não. Ouvinte, você que acompanha a Mega 87,9, você está sintonizado aqui na Rádio Videira, que acontece todos os sábados, das 15h30 às 16h30. Eu quero agradecer aqui a audiência, tá? Pastor Marcos está acompanhando a gente. Pastor Marcos, e eu fiquei sabendo que tem até pessoal do exterior, né? Isso, tem minha família nos Estados Unidos, né? Tá lá ouvindo, o Matheus, grande abraço. Então a nossa rádio, vou falar, já tá Sofia, internacional. Minha nora. Sofia, minha nora também. E você pode acompanhar a nossa rádio pela rádio web, né? Que torna ela internacional. Então daqui a gente consegue ver a conexão acontecendo aí pelo mundo afora. Quem diria, hein? Tecnologia, ela é extraordinária nesse sentido, né? E, Júnior, muito obrigado. Estamos muito felizes com a sua participação. Obrigado. Obrigado por estar aqui, né? Não, e eu agradeço muito. A gente sabe que a nossa programação ela é rápida, comprimida e os assuntos são muito ricos, né? Muito ricos mesmo. Eu agradeço muito pelo seu compartilhar com a gente. Inclusive, Júnior, a gente entra numa questão aqui de que o dinheiro, nesse sentido, por muitos, ele é visto de forma negativa. Chegam até a dizer que o problema de muitas coisas é o dinheiro. Problema familiar. Às vezes quando tem a divisão de bens, de herança, entra em discussão a família. E chegam a dizer que a raiz do problema é o dinheiro. Mas será que o problema é o dinheiro, a forma que nós usamos? Você pode falar um pouco desse desafio que realmente causa esse problema? A palavra de Deus mesmo fala que a raiz, às vezes, de muitos problemas é a questão do dinheiro. Mas o que é a raiz? A gente tem que analisar o que é a raiz. É onde aquilo se espalha. É onde é a base para o nascimento de outras coisas, a raiz. Então não é o dinheiro em si. O dinheiro é uma bênção. Pai, você tem condições financeiras para você se manter, independência financeira, né? Como eu disse, as riquezas são de Deus, não é? Ela é uma bênção. É uma bênção. Só que, o que acontece, Marinade? É que as pessoas, às vezes, colocam o coração. Né? Nos evangelhos mesmo fala muito disso. Né? Jesus, quando também encontrou com um jovem rico, o jovem rico, né, que seguia Jesus. Então, Jesus fala para ele o seguinte, vai e vende tudo que tens e segue-me. Mas eu pergunto para você, qual foi a atitude do jovem rico? Foi sair entristecido daquele diálogo. Mas por que Jesus fez aquela pergunta para ele? Justamente porque Jesus, ele conhece o nosso coração. E ele sabia que já estava enraizado no jovem rico o dinheiro, os bens que ele possuía. Então, o dinheiro em si, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. Certo? Então, se você tem o dinheiro como servo, cara, pode ter certeza, vai ser a melhor coisa da sua vida. Mas se você tiver ele como patrão, vai ser a pior coisa da sua vida. Certo? Porque você vê pessoas partindo dessa terra, né, com muito dinheiro na conta bancária, sem realizar sonhos. Eu mesmo tinha um amigo meu, o sonho dele era ter uma caminhonete zero. Ele falava, quando olhava eu andando na caminhonete, ele falava, Júnior, vontade de ter essa caminhonete. Eu falei, cara, compra, você tem o dinheiro? Nem te aconselho financiar, não. Vai lá e compra. Não, eu tenho dinheiro. Mas ele não tinha coragem de comprar. Veio a pandemia e a pandemia, infelizmente, o levou. Ele sem realizar o sonho pessoal dele, tendo dinheiro na conta bancária. Então, quer dizer, eu acho que o dinheiro, ele promove a realização de sonhos, a realização de propósitos. Sem falar que você ter o dinheiro, a melhor coisa que tem
Porque se você não tem ele enraizado no coração, você é um transbordar na vida das outras pessoas. E o propósito de Deus abençoar o homem, enriquecer o homem, é justamente para isso, para que ele transborde na vida das pessoas, daquele que precisa do seu lado, na sociedade que você vive, certo? Na igreja que você congrega. Então você tem que ser bênção. E como é que você vai ser bênção nos outros sem ter nada? Cara, não tem como. Você entendeu? Tem muita gente que é contra até falar em dinheiro, mas você tem que aprender a lidar com o dinheiro. Quando você aprende a lidar com ele, né, não deixando enraizar no teu coração, é a melhor coisa que tem, é bênção. Certo? Então é Não, isso. e essa questão que o senhor está falando, eu acredito que encaixa muito bem nesse contexto sobre o prosperar individualmente, que a gente vem falando sobre o prosperar individualmente. Mas o que acontece quando a prosperidade de um membro, por exemplo, ela se une à vida da igreja? Isso pode ser algo bom e saudável para a comunidade da fé, quando a pessoa começa a prosperar, porque você vem falando dessa questão que a prosperidade afeta a nossa volta. Pode ser bom para a comunidade da fé? Claro, claro. Quando você vê uma igreja que ela é próspera, ela é abençoada, ela vai, é como, assim, ela vai abrangendo os outros irmãos, né? Os irmãos, eles vão destravando a mente para prosperar, né? Aqui nós temos a igreja, né? A igreja videira é um exemplo para a gente, porque vinha aí a igreja de jovens, né? A igreja cheia de jovens e saindo aí da fase aí de adolescência para jovens. E o pastor Marcos chegou, né? E pegou a igreja aí já nessa transição. E o que que ele fez? Né? Eu achei isso exemplar, porque ele ensinou a esses jovens a caminhar em prosperidade. Mas fazendo o quê? Se preparando. Hoje a nossa igreja tem... Os jovens, eles estão todos em faculdades, né? Estão nas faculdades, estudando a pedagogia, estudando contabilidade, enfim, vários outros cursos que futuramente, isso na própria igreja, não é? Na própria igreja vai ser bênção. Não é? Então, é um exemplo que nós temos na nossa igreja videira, certo? Porque foi incentivado ao jovem a fazer isso, certo? Então, esse plantio ele vai ser excelente daqui a uns anos, né? E eu percebo mesmo, Júnior, que a gente tem visto o quanto isso tem sido bom para a igreja. A gente percebe o pessoal avançando para um novo nível. E é bom falar disso, que desperta o interesse naqueles em ser patrocinador da obra. Até o dono da Arroz Cristal, ele é um patrocinador da obra de Deus. Walter Dan. Walter Dan. E o filho dele começou a orar para saber se ele também seria... se ele seguiria no ramo ministerial pastoral. E ele teve uma resposta de Deus que ele continuaria empresário, investindo na obra de Deus. Então a gente percebe que é um legado de família. O pai passando o coração para o filho e o filho agora vem com o coração de ser patrocinador da obra de Deus. E isso é muito bom, porque a gente percebe que isso pode alavancar muito a obra de Deus. Sim, Bernardo, você falou uma coisa interessante, porque a gente serve o reino de Deus aqui na Terra de várias formas, né? Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser evangelista, mas outros vão ser patrocinadores, né? Do reino do céu. O que é isso? Você pode, onde você estiver, sendo empresário, sendo alguém autônomo, ser alguém que visa, né, patrocinar as coisas de Deus também na terra. E isso é algo que você também está fazendo para quem? Fazendo para Deus. Né? Eu sou empresário, eu vejo que se Deus tem me confiado, né, alguma coisa nesse ramo, eu não preciso agora ser pastor necessariamente. Eu posso servir a igreja sendo empresário. Aonde eu estiver, né, sendo sal da terra e luz do mundo, sendo exemplo dos fiéis, né, sendo exemplo de quem prospera e pode ajudar o outro. Então, assim, Deus também chama cada um, né, para cumprir com o seu propósito onde ele estiver. Então, o que importa é você ter essa mentalidade. Onde você estiver, você está cumprindo com Deus com o seu propósito. Amém? Amém. Ó, o nosso programa, Júnior, ele é muito denso e eu gosto disso porque a gente acaba extraindo bons minérios, né? Sim. A gente acaba chegando no ponto
e absorvendo muita coisa boa. E eu percebo assim que, Breno, é uma programação que a gente tem que parar e ouvir de novo, porque é igual uma esponja, você tem que absorver e é tanta informação nesse sentido, tão benéfico para nossa vida pessoal. Eu agradeço pela sua experiência de vida sendo transmitida pra gente. Tem participação? Amém. O Brenão vai passar uma participação pra gente aqui. Claro, Do prazer. ouvinte. Obrigado, viu, ouvinte, pela participação. Amém, amém. A Gildete, ela mandou uma pergunta aqui. Minha pergunta, minha opinião. Se aquele que abençoar será abençoado? Sou testemunha viva. Isso. Gildete, né? Boa Gildete. tarde, Gildete. Tudo bem? Se aquele que abençoar será abençoado. A pergunta dela é essa. Sim, aquele que abençoa, ele é abençoado. A palavra de Deus é clara nisso, né, Gilberto? Que quando você planta, você colhe, né? E muitas das vezes o nosso plantio, a colheita é abundante, né? Nunca que você vai plantar uma quantia e colher a mesma. Sempre você vai colher mais, não é? Então, quando você abençoa alguém, você está plantando para ser abençoado, né? É a lei da semeadura. Isso verdade. é favor na sua vida, né? E, Júnior, eu percebo assim que essa questão da prosperidade, a gente percebe que ela pode trazer novos compromissos, como barcos, chácaras, jet ski, viagem internacional, que às vezes eles podem roubar o nosso tempo de final de semana e até da comunhão da igreja. Então, como que você concilia a sua vida próspera com a sua dedicação e envolvimento com a obra de Deus? Bernardo, isso é uma coisa assim que volto lá atrás, a raiz, né? A palavra de Deus fala que primeiro buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso tudo que você falou, isso é maravilhoso, né? Eu mesmo tenho alguns itens desse aí. Mas eu sei diferenciar as coisas. Você me vê todo domingo na igreja, não vê? É verdade. Todo domingo tô lá. Reunião, então eu tô lá. E eu tenho tudo isso. Agora você pergunta, tem tempo? Tem tempo. Há tempo, está lá em Provérbios, há tempo debaixo do sol para todas as coisas. Tem tempo para tudo. O cara que fala assim, não tem tempo para isso não, ele está mentindo. Porque tem tempo para todas as coisas. Às vezes tem uns que faz a correria mais que outros, de fato. Mas quando você sabe gerir o tempo e remi-lo, você aproveita muito dessa vida, certo? E eu aprendi isso em Deus. Eu tenho tempo de lazer, eu tenho meu tempo de trabalhar, eu tenho meu tempo de servir. Só que o servir a Deus, estar com Deus, aí é prioridade. Aí é primeiro. Porque está na palavra. Então Deus não vai... não é um Deus mau que vai te restringir disso tudo que você falou. De ter um sítio, de ter uma fazenda, de ter uma chácara, de ter... Não, Ele não vai te restringir. Ele quer te abençoar, ele quer te ver feliz. Deus vai te dar, você trabalhar, certo? O fruto vem. Só que o problema nosso é quando nós enraizamos. Quando nós colocamos o coração. Colocamos os prazeres da vida em primeiro lugar. Aí é onde Deus sabe a porção de cada um. Sabe por quê? Eu já tive gente andando comigo que... Eu digo andando comigo espiritualmente mesmo. Que Deus abençoou. Mas afastou de Deus. Afastou dos cultos de domingo. Afastou da cela. Simplesmente de quê? Porque Deus abençoou. Deus deu um carro. Deus deu um sítio. Aí o camarada não vem mais. Tô com tempo mais não. Tô cuidando da minha chácara. Então tem tudo isso, né? Mas tem pessoas que sabem. Tem pessoas que buscam em Deus. Certo? Essa sabedoria. Na verdade, isso depende muito de sabedoria também para a pessoa saber possuir, né? E não ser possuído. Júnior, a gente tá caminhando pro final. Tem duas perguntas aqui que eu considero elas um pouco polêmicas. A gente vai ter que comprimir elas pra gente poder falar um pouco desses assuntos. Sim. Que a primeira questão que eu quero falar aqui é que se tem boas condições financeiras, abre porta para a generosidade, mas também a pressão de ter que ajudar. Então, como que você enxerga essa questão? Como discernir a quem e como ajudar de forma que seja uma bênção e não um peso? Bernardo, então, eu acho que o dar, né, como a palavra de Deus fala, é melhor do que receber. Isso aí é uma coisa que não é questionável. E a generosidade, ela é um estado de espírito.
certo? Você tem que ter um espírito de generosidade, de que melhor você ter para dar. Não ficar pedindo, não ficar... Não que isso na hora que você precisar, às vezes, uma circunstância, tudo bem. Mas não que isso se torne um hábito na sua vida. Você tem que pedir para Deus é para ter, para dar. Porque ao seu redor tem muita gente que precisa muitas das vezes. E você ter o ato de generosidade, que é o ato de dar, de sempre estar ali vendo a necessidade do outro, com empatia, com amor, isso é de Deus, certo? Porque a palavra de Deus fala que a alma do generoso, ela prospera. Quando você tem isso no seu interior, que é de ser generoso com as pessoas, você prospera. Mas você prospera por quê? Porque a graça de Deus te alcança. Porque Deus sabe, não, eu vou colocar na mão do Marinar porque isso aqui vai multiplicar. Vai multiplicar em bênçãos para outro. Porque o Marinar, ele não é uma represa, ele é um rio que flui. Ele não é um reservatório que eu vou dar, ele vai juntar. A Bíblia condena isso, você juntar. Mas a Bíblia, ela fala que se você tiver fé para distribuir, você vai receber muitas vezes mais. Então, quando você dá, libera em você uma adrenalina, sabe? É gostoso você abençoar, certo? Eu até ando dentro do carro, tem hora que nem tem mais tanta moeda, Breno, que eu vou pra Goiânia e você sabe Goiânia como é que é, né? Todo sinaleiro tem alguém precisando de um trocado. E eu digo pra você, a melhor coisa é você ter para dar, né? Eu não nego de dar, mas é como você falou aí, a parte B da pergunta. É para todo mundo que você tem que estar ajudando? Cara, a Bíblia fala que todos aqueles que te pedir. Se você tem, se não vai sair fora daquilo que você tem, as condições necessárias, a Bíblia fala para você dar. Dá a todo aquele que pedir. Eu estava com um amigo meu, ele fala, cara, mas você dá dinheiro demais para os outros, aí. Você fica dando dinheiro para os outros no sinaleiro, dinheiro na esquina. Falei, a melhor coisa é poder abençoar, ter para dar. A condição do outro é que eu quero que melhore, porque não é boa. Quando você está na condição de pedir, a sua condição não está boa. Sabe, Marnete? Então, assim, a gente tem que dar, mas se você puder dar algo, igual o Pedro falou, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Se puder dar uma palavra, se você não tiver o dinheiro na hora, talvez vai valer melhor do que o dinheiro. Sabia disso? É verdade. Eu já tive testemunho de pessoas que vieram falar comigo, aquela palavra sua que dia pra mim mudou minha vida. Cara, eu não tenho o melhor, Breno. Sabe, de ouvir isso. Certo? Esse dia eu tava jantando e parece que eu falei pra minha esposa, nossa, parece que eu tenho um imã, né? Quando você tá jantando, você quer uma privacidade, isso é normal, né? E aí, às vezes, chega alguém, que eu tô comendo no lugar e tal, chega alguém pra pedir. Aí eu comecei a ficar nervoso, né? Com aquilo na minha consciência. Eu nem falei pra minha esposa, tá do lado. Mas o Espírito Santo falou na hora pra mim. Porque você é fonte. Eu te dei. Cara, eu quase chorei. Eu me alegrei por aquilo. Chamei o cara, dialoguei com ele. Falei, de onde você vem? Ele falou, vem do Maranhão. Falei, mas pra onde você tá indo? Não, eu larguei minha família, não tem destino, tô nessa vida aqui. E ele tinha me pedido dinheiro pra beber. Eu falei, pra beber eu não dou. Porque se o cara falar que é pra beber ou pra droga, isso aí também, viu, Breno? Mas falou que é pra comer, tá precisando, um trocado ele leva. Então, assim, eu disse pra ele, cara, não é o seu destino final ir pra frente, volta pra trás, pra sua origem. Procura alguém que vai te ajudar, alguém que tem uma palavra de Deus pra você, uma igreja local. Tem certeza que a sua família tá lá orando por você, pedindo a Deus. Cara, o cara chorou, falou, eu sou desviado do evangelho, não falei isso pra mim não, que eu tava esperando essa conversa, eu vou voltar pra trás. Eu falei, tá vendo? É isso aí, cara, às vezes você tem uma palavra, é melhor que o dinheiro, verdade ou não? É verdade. Porque se nós vivemos no tempo da graça, por que eu devo ofertar para prosperar? Nós pregamos muito sobre graça. Nós pregamos muito sobre graça. Ofertar não seria uma contrapartida? Não, de maneira nenhuma, né? Até porque se a graça te alcançou, é porque você tem de alguma forma, por amor, ofertar.
Quando você reconhece que o amor de Deus foi tão grande na sua vida, que levou a ponto de você prosperar, agora o que fazer? Se você não abençoar. Se você não abençoar o lugar que você foi abençoado. Em geral, a igreja que você está, o seu ministério, o local que você realmente teve libertação e alimenta da palavra. Então, você tem que entender que a graça, né, você não merecia, é algo imerecido. Então, se te alcançou, você mudou de vida, o que fazer com isso? O salmista Davi fala: o que darei eu ao meu Senhor por todos os bens que ele tem me dado e me feito, né? Então, o que eu vou fazer se eu tenho um recurso, se Deus me abençoou? O que eu vou fazer? Eu vou reter? Não, de maneira nenhuma. Agora eu oferto por amor, não por obrigação. Porque o que fala em Coríntios? Que a gente deve ofertar e doar com alegria, não por obrigação. Né? Não como muitos ensinam, você tem que trazer aqui, porque senão você não é abençoado. Não é isso. Você vai dar porque você já é abençoado. Não é? É verdade. Então, a graça é isso. Agora que você entende a graça, que te alcançou, é fazer aquilo que está no seu coração, que é abençoar cada vez mais. Amém? Então, eu agradeço a todos, em especial os ouvintes, né, que estão aqui nos prestigiando nessa tarde, sábado, e dizer que eu fico muito feliz, né, de participar do programa da minha cidade de origem, qual eu vivo, aprendi a gostar e a amar, né, e Teresópolis tem se tornado realmente uma cidade que proporciona para a gente uma qualidade de vida, né, e pretendo aqui findar os meus dias nessa cidade, amo o povo dessa cidade, né, e tenho aqui também a minha casa estabelecida. Então, assim, que mais e mais pessoas possam ouvir esse programa, Renate, porque é um programa que edifica. Sério, eu senti a presença de Deus aqui hoje, certo? No trabalho de vocês. Parabéns, Breno, parabéns, Marinardi. Né? Cumprimentar o meu pastor Marcos, pastor Renata, minha esposa. Está no evento em Goiânia hoje, né, da Videira. Então, assim, e peço você que está ouvindo, se você estiver ouvindo, quiser conhecer, né, a nossa igreja Videira, vai ser um prazer te receber lá, né, de braços abertos. Um abraço a todos, tá? Uma boa tarde. Obrigado pela oportunidade, Marinardi.